Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A inovação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos, estamos de volta com o nosso episódio de hoje, dia 2 de fevereiro, segunda-feira, portanto, sob um calor insuportável, né? Um jovem chamado Carlos Alcaraz ia a torneios para assistir a Djokovic. Ontem, o espanhol venceu o sérvio para conquistar o Australian Open. Moral da história? Não tem pressa. Trabalhe duro e muito provavelmente vai alcançar seus sonhos. Trabalhando muito com justiça, fazendo justiça, inexoravelmente você consegue os seus objetivos. Mas, falando de futebol, ontem o time do Corinthians venceu ao Flamengo por 2-0, conquistando assim a taça da Supercopa no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, superlotado. Prova que, de fato, o futebol brasileiro está nadando em dinheiro. Já aqui, no plano doméstico, nós tivemos jogos no final de semana. Sábado, o Fortaleza empatou às duras penas em 1-1 com o Iguatu. Mas ontem o Ceará fez valer o seu potencial e venceu mais uma vez de goleada a equipe do Horizonte por 4-0. Enquanto o Ceará atropela os adversários, o Fortaleza tropeça, como aconteceu no sábado. Mas hoje já teremos jogos, teremos um jogo, tá? Entre Ferroviário e Floresta. Eu considero essa partida como uma espécie de prova de fogo, tira-teima, porque o Floresta hoje disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, considerado por muitos da imprensa como a terceira força do futebol cearense. Título esse que era do Ferroviário, no seu status, mas caiu de divisão e, por essa razão, não está sendo considerado como uma grande equipe do futebol cearense. Recentemente foi goleado aí pelo Ceará pelo placar de 5-1. Não fez valer a história que tem com vários títulos, salvo engano 9 títulos, né? Tem o Ferroviário. Mas Fortaleza e Ceará estarão mais uma vez frente a frente no próximo domingo, dia 8. Aí é o clássico rei, tão falado, tão comentado, a expectativa é outra, totalmente diferente. Não temos dúvida que o estádio Castelão estará lotado, ou no mínimo um grande público, né? Mas é outro mundo, outra vida, o Campeonato Cearense, agora a Série B também. Eu imagino como estão se sentindo Ceará e Fortaleza, aliás, os torcedores de Ceará e Fortaleza, tendo que acompanhar o Campeonato Cearense e lembrar que até ontem, digo ontem na verdadeira expressão da palavra aqui, tá? Usando uma metáfora, ontem eu me refiro ao ano passado, a Série A do Campeonato Brasileiro, para acompanhar os jogos que nós estamos acompanhando sem muita motivação, ou aliás sem nenhuma motivação, sem nenhum atrativo a mais, tá? Um ingrediente a mais, como a turma fala. E agora, acompanhando também à distância, de binóculos, o Campeonato Brasileiro da Série A, que já está
se desenrolando. Mas isso não vai, digamos assim, modificar a história dos dois clubes. Eles podem perfeitamente realizar uma grande campanha, quem sabe, na Série B, e retornarem para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se de fato conseguirem arrumarem as suas equipes, né? Porque o que nós estamos presenciando no momento, principalmente o Fortaleza, é uma equipe que não está agradando a expectativa do seu torcedor. O Ceará até que está fazendo valer seu potencial, né? Sua superioridade técnica, vencendo bem. Mas, lembrando que o técnico do Fortaleza, por exemplo, vem utilizando aí um sistema de 3-5-2 e dando prioridade àquele time resultadista, né? Que prioriza a vitória, acima de tudo, mesmo que a tática seja defensiva, tá? Ou menos espetacular. Né? Forma de jogar, não importa o placar, aliás, o placar importa. O que não importa é apresentar para ele um futebol mais ofensivo, mais agudo. O importante é o placar final. E no sábado à tarde, o placar final não foi bom para o Fortaleza, que não garantiu antecipadamente a sua vaga para a próxima fase. Vai ter que se desdobrar. Tá? Mas eu creio, mesmo assim, que Fortaleza e Ceará ainda consigam realizar a grande final do Campeonato Cearense dessa temporada. Até que poderia ser diferente, né? Mas o Ferroviário aí não empolgou também. Né? Floresta, a gente sabe das condições, as limitações dos clubes do interior, até existem aí, há elogios, né, para o futebol do interior, e com muita justiça, diga-se de passagem, pelo esmerado esforço que fazem, mas que é preciso ter mais apoio, né? É preciso ter mais investimento. Eu recordo que Icasa, Guarani de Sobral foram equipes que brigaram palmo a palmo com Ceará e Fortaleza. O Icasa até esteve na Série B, foi prejudicado, poderia ter subido para a Série A. Mas tão provado que a CBF vai ter que indenizar, está indenizando a equipe do Icasa com uma boa grana, pelo fato de um jogador irregular do Criciúma, não sei se do Criciúma, não estou bem lembrado, Criciúma ou Figueirense, e o Ferroviário tinha razão quando reclamou que o jogador estava irregular. Guarani de Sobral já conquistou uma Série D, né? Próprio Ferroviário, mas no plano doméstico, no plano local, ainda não chegaram a um título, há muitos anos. Não se tem, fora Ceará e Fortaleza, uma outra equipe conquistando o campeonato cearense. Isso é fruto da falta de investimento, tá? De organização da própria federação, que poderia se ter aqui um campeonato com uma equipe de menor expressão conquistando o título da temporada. E pelo que nós estamos observando, vai demorar muito mais ainda. Vai demorar muito. Tá? Tomara que aconteça, né? Para quebrar esse paradigma de só Ceará e Fortaleza. Já virou rotina num campeonato chamado de manjadinho. Tá? As retóricas são as mesmas. Pois bem, falando sobre tudo isso, hoje às 19h, lembrando o jogo entre Floresta e Ferroviário no estádio Presidente Vargas. E para o próximo domingo, novamente, repito, Ceará e Fortaleza estarão se enfrentando com a reabertura do estádio Castelão. Uma notícia para refrigerar a alma, o espírito dos torcedores. Falar em espírito, eu recordo muito Nelson Rodrigues, um antigo escritor carioca, que deixou uma frase muito interessante.
Quem ganha e perde as partidas é a alma. Portanto, se a equipe, o atleta não tiver um espírito elevado, ele não consegue a vitória. Tá? Agora, para refrigerar um pouco esse espírito, a Rede Globo, uma das maiores redes de TV do país, adquiriu os direitos para transmissões de jogos da Série B da temporada 2026, que já começa a partir de março. Menos mal para Ceará e Fortaleza, que terão seus jogos televisados pela Rede Globo e outras plataformas que também cobrirão o Campeonato Brasileiro da Série B da temporada. Pode ser que só assim a Série B ganhe mais notoriedade, tá? Ganhe mais espaço dentro da mídia esportiva nacional. Porque o que se vê é a mídia nacional dando ênfase veementemente, insistentemente, aos clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. É o nosso episódio de hoje. Voltaremos amanhã com mais um podcast aqui pela nossa plataforma nas principais redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Valeu, até lá.